Bom, vamos então para o nosso destaque internacional, porque o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de imbecil. Maduro e o chanceler da Venezuela, Ivan Gil, criticaram Rubio por falas dele na Guiana sobre a disputa territorial por Essequibo. Vamos ouvir o que o presidente venezuelano disse. Democracia es lo que queremos. Democracia es lo que estamos construyendo. En el mundo dicen que no, que es un régimen. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio, amenazando a Venezuela desde Guyana. Imbécil, a Venezuela no le amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar. Imbécil. Fred, a gente tem mais, então, agora um ponto de tensão, né, em uma relação que já não é boa há muito tempo. Vamos entender, assim, o que exatamente é esse conflito que agora entre o Marco Rubio e os... O imediato agora do Marco Rubio com Maduro é o seguinte: Marco Rubio, secretário de Estado, ele está na Guiana, né, numa visita ao Caribe, e ele assinou um protocolo de segurança com o presidente Ivan Ali, por conta das reservas em Essequibo, que em 2023 um referendo, uma consulta popular na Venezuela, decidiu que ia anexar aquela região justamente por causa de uma reserva de petróleo. E, para entender essa fala, essa agressão do Maduro em relação ao Marco Rubio, nós também temos a fala do Marco Rubio em relação a isso, e que seria interessante a gente ver aqui agora. The regional threats based on illegitimate territorial claims by a narco-trafficking regime. And I want to be frank, and I've said this during my time as a senator, and I have full confidence in saying it now as the Secretary of State. There will be consequences for adventurism. There will be consequences for aggressive actions. Isso. Marco Rubio, ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos na região, certo? Há uma empresa, a ExxonMobil, que descobriu em 2015 uma reserva de mais ou menos 11 bilhões de barris de petróleo a 190 quilômetros da costa da Guiana, que teve um impacto imediato na economia do país, que aumentou o PIB para algo em torno de 15 bilhões de dólares. Né? Então, houve uma movimentação. Há uma expectativa que a ExxonMobil, até o final desse ano, consiga explorar em torno de 1,3 milhão de barris dia, né, na costa da Guiana. Então, essa é a preocupação imediata do Marco Rubio com a Guiana. Mas há mais coisa, sabe, Dani? Nós podemos resgatar mais algumas informações aqui. No último dia 24, os Estados Unidos anunciaram tarifas de 25% sobre quem negociasse comprando petróleo ou gás da Venezuela. Grande comprador, China, mais ou menos 400 mil barris de petróleo dia que compra da Venezuela. Além disso, tem Espanha, tem Índia, uma pequena fração por Cuba. Mas também tem um grande comprador do petróleo venezuelano, que são os próprios Estados Unidos, por conta do acordo com a Chevron, que está para sair da Venezuela, e esse contrato foi prorrogado agora até maio pelo próprio presidente Trump. Então, essa é uma segunda parte, que é a questão energética e a briga com a China. Um segundo problema é a acusação direta que nós vimos do governo Trump em relação à Venezuela por causa do Trem de Aragua. O Trem de Aragua é aquela gangue que atua nos Estados Unidos, mas é baseada na Venezuela, que explora o narcotráfico, e que 238 integrantes deles foram levados com base no ato do estrangeiro inimigo, né, que é um ato do século XVIII, né, e levados para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Então, é outra questão que está se opondo Estados Unidos e a Venezuela. E mais a terceira questão, que é a dos deportados. Né? Hoje, por exemplo, mais 178 venezuelanos foram devolvidos para o país, né, dentro de um pacote que desde janeiro já é em torno de 1.000 imigrantes que estão sendo devolvidos, inclusive pessoas que haviam fugido da Venezuela para os Estados Unidos, fugindo do regime de Maduro. E a gente tem uma questão, Fred, que me chama muita atenção, assim, esse, de um lado, né, esse referendo na Venezuela que perguntou para a população, você acha que esse Essequibo pertence à Venezuela? E
Foram quanto? Qual foi o percentual? 90%. 90% da população entendeu que sim, né? Então, já vamos deixar aqui claro que isso não é um assunto a ser tratado por referendo, né? Assim, é um assunto que está sendo tratado na Corte de Haia, né? É uma questão territorial que está sendo... E ela é praticamente 70% do território da Guiana. A gente até tem um mapa aí mostrando o mapa da Guiana, né? Aí em vermelho. E o território de Essequibo também marcado aí, logo bem ao norte, né? Bem na costa. Isso. E esse vamos lá, esse exemplo de territorialismo, de expansionismo territorial, digamos assim, né, que existe na Venezuela, e que também não é diferente do que o próprio Trump vem fazendo, né? A gente teve a questão da Groenlândia, por exemplo, que está aí em alta nos últimos dias, sobre essa volta dele a falar sobre o assunto, a reclamar o território, a falar que a Groenlândia deve ser dos Estados Unidos. Então, assim... a energia é uma questão vital para todos os países. A Venezuela está argumentando a possibilidade de ganhar mais recursos e poder vender mais, apesar de viver uma ascensão desde 2017, o primeiro governo Trump. O governo Trump também está buscando as reservas energéticas e minerais da Groenlândia. A primeira ideia é exatamente o controle estratégico de segurança por conta da passagem do Ártico, né? Mas há outros assuntos em questão ali, como, por exemplo, a rota do Mar do Norte, que encurta a entrega de mercadorias da China para o continente americano e a Europa em 9 dias em relação às passagens pelo Canal do Suez. Há também várias reservas de minerais, 24 dos 35 principais minerais estratégicos para essa nova economia da energia limpa, dos carros elétricos, etc., são explorados na Groenlândia, que está ficando mais acessível com o aquecimento global, certo? Tanto a rota de navegação quanto a exploração desses recursos também. E há estudos, inclusive, de uma reserva de petróleo na Groenlândia, maior, inclusive, que essa de Essequibo, estimada em torno de 30 bilhões de barris de petróleo. Então, não é uma questão muito diferente. Trump, quando ele fala sobre ele tem interesse na Groenlândia, e é uma coisa que a gente achou que era até engraçado na posse dele, ele falar que queria a Groenlândia, e agora ele tem uma ação muito consistente, inclusive o vice-presidente dele está hoje na Groenlândia, ao lado da mulher, visitando a base que eles têm no norte da Groenlândia. Mas aumentando ainda mais essa polêmica, inclusive porque na Groenlândia eles estavam num processo de formação do novo governo, tiveram eleições legislativas recentemente, e agora eles conseguiram, dos 5 partidos, 4 fecharam para a formação do governo, só está de fora o partido que é mais independentista e justamente não apoiou, porque quer uma independência da Groenlândia em relação à Dinamarca, que é o país que controla a Groenlândia hoje, né, com muito mais rapidez do que esses outros 4 partidos. Entendi. Fred, então, assim, a gente tem um grande contexto de expansão territorial voltando aí, uma coisa que, assim, pelo menos, né, no que se vê ali atualmente no noticiário e tal, ela é uma coisa que existia muito ali nos séculos passados, mas agora ela volta pensando em Rússia e Ucrânia, pensando ali agora em Israel, tentando, né, nesse território de Gaza, pensando agora Venezuela e Essequibo, e agora Trump com Groenlândia, falando até em Canadá, né? Assim. Canadá e Gaza. A gente não pode esquecer que ele também tinha falado da possibilidade, que ele se ofereceu para cuidar de Gaza, para ocupar Gaza, expulsar 2 milhões de palestinos de lá e construir um resort de alto nível, de alto luxo, né? A ideia hoje, assim, realmente nós estamos vivendo um momento de muita transição em que essas pretensões territoriais para justificar interesses, como eu falei, energéticos ou comerciais, estão novamente sendo colocados na mesa sem muita discrição, né? Não é que deixaram de acontecer nos últimos anos, mas agora você está jogando isso de uma forma muito mais aberta na mesa e eu acho que de uma forma muito mais perigosa. Existia uma sensação de pacificação desses assuntos, talvez? A gente esperava que tivesse, né? Nossa,
Vamos, então, continuar acompanhando, então, justamente essa chegada do Marco Rubio hoje à Groenlândia também, ver o que vai J.D. Vance. J.D. Vance, desculpa, o Marco Rubio está na Guiana, perdão. J.D. Vance vai para a Groenlândia, a gente acompanha o Marco Rubio na Guiana ainda, e na segunda-feira a gente volta com mais informações. Obrigada, Fred, bom fim de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana para você e um bom final de semana a todos.